Amém, amados irmãos. Estamos voltando de um fim de semana de retiro muito bom. Estávamos todos lá participando, cansados até, né? Bastante movimento. Mas gostaria de convidar já o pastor Aloysio, que está aí conosco. Venha para a frente, por gentileza. Também quero dar as boas-vindas para o presbítero Jorge Jardim, é isso? E Maria da Glória, da comunidade cristã de Camaquã, e também para o Ayrton, que está lá atrás filmando, né? Que Deus abençoe. E os demais irmãos também, sejam bem-vindos sempre, amém? Por favor, vamos orar pelo nosso irmão, vamos estender nossas mãos em direção aqui na frente. Senhor nosso Deus, bendizemos a Ti de todo o nosso coração, Te enaltecemos, Senhor, pela graça que Tu tens tido por nós, de nos dar bons irmãos e excelentes amigos que estão junto conosco, vem, Senhor, participando da caminhada da igreja, vem orando, vem estando aqui junto conosco para trazer a Tua palavra. Que nós estejamos sempre preparados, como nós estudamos e ouvimos esse final de semana, que haja sempre um renovo em nós, a terra renovada, para que a semente que for lançada nesta terra, a terra do nosso coração, seja, Senhor, bem recebida em nosso coração, tenha terra abundante ali para frutificar. Nos abençoa, Senhor, a cada um, em nome de Jesus. Te agradecemos pelo Teu servo, que ele receba do alto aquele fogo renovador também, para que nós sejamos tomados por este fogo, em nome de Jesus. Amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse é um texto extraordinário do apóstolo Paulo, que nos fala sobre a ceia do Senhor. Ele começa dizendo: o que eu recebi do Senhor, isso também entreguei. De onde tiramos uma conclusão que é necessário viver uma experiência exclusiva,
uma experiência pessoal. Lembra-se que Paulo não esteve com o Senhor naquele cenáculo, naquele aposento alto. Paulo não esteve lá. Mas o que surpreende é que Paulo fala como se Paulo fosse testemunha ocular, como se Paulo tivesse participado, como se Paulo estivesse presente naquela instituição da primeira ceia, quando Cristo celebrou com os seus discípulos. Isso é algo que me anima muito, porque eu também não estive lá, e eu acho que você também não esteve. E, portanto, há algo que podemos receber do Senhor na experiência bíblica, que é como se estivéssemos presentes num lugar impossível de estarmos presentes, seja geograficamente, seja temporalmente. Por quê? Porque não podemos estar, mas a fé faz coisas extraordinárias. E o apóstolo Paulo então descreve, quando nós recebemos o derramamento do Espírito Santo para sermos testemunhas, existe muito mais do que simplesmente uma fé e uma ousadia para testemunharmos a respeito de Cristo. Existe algo que a experiência é trazida a nós, porque a palavra mártir, que é a palavra que Jesus utiliza, dizendo: sereis meus mártires, sereis minhas testemunhas. Nós temos a conotação de mártir, de alguém que é sacrificado em prol do que crê. Então, este é um mártir, mas a ideia original da palavra mártir é aquele que é testemunha ocular, que participou, que o seu testemunho é verdadeiro, porque ele participa do que aconteceu. Então o apóstolo Paulo nos leva a viver pela fé, a vivenciar pela fé a experiência da celebração. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos crendo numa presença real de Jesus Cristo, não nos elementos, mas entre nós. E na mesma intensidade da experiência que teve Pedro, João, Tiago, André e os demais apóstolos e os demais discípulos de Jesus Cristo, naquele dia, no cenáculo, nós também somos levados a ter uma experiência. Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio e Ele ministra. E quando recebemos o pão, recebemos da mão do Senhor. E quando recebemos o cálice, recebemos da mão do Senhor. E isto é uma postura de fé. Nós recebemos a palavra que Paulo diz: eu recebi do Senhor. E isso vos entreguei. Então, nesse momento, quando nós celebramos com uma fé que traz à existência o que não existe, a presença do Senhor se manifesta, e como se recebêssemos da própria mão do Senhor, recebemos de fato no Espírito, recebemos de fato na experiência de nossa própria vida. Eu sempre que participei da ceia do Senhor, desde que bem criança, tive entendimento, eu sempre criei que Jesus está presente. Como eu disse, Jesus não está presente nos elementos, não está presente nos elementos nem fisicamente, nem espiritualmente.
os elementos, o pão e o cálice, simbolizam a carne e o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício do Senhor. E quando nós tomamos isto, e quando nós que fazemos parte e estamos no corpo, tomamos do corpo, do que representa o corpo, e trazemos para dentro de nós, nós não apenas estamos no corpo, o corpo está em nós. Porque se nós estamos no corpo, mas o corpo não está em nós, nós apenas somos um elemento estranho ao corpo. Porque houve coisas que estiveram no corpo, mas que não eram corpo. Porque o corpo não estava neles, eles não faziam parte do corpo. A lança que atravessou Jesus esteve no corpo, mas nunca fez parte do corpo. Os cravos que o prenderam na cruz do Calvário estavam no corpo, mas não faziam parte do corpo. Por quê? Porque eles não eram o corpo. Nós temos que estar e ser, estar no corpo e ser o corpo. Então, quando eu tomo isto, eu o trago para mim. É interessante quando nós imaginamos esse ato de comer, de trazer o corpo para dentro de si, o pão que simboliza o corpo, o cálice que simboliza o sangue. Quando nós pensamos nisto, imediatamente o meu pensamento se volta para a visão do apóstolo Pedro, quando Pedro estava orando ao Senhor. Estava se consagrando ao Senhor. E teve aquela visão de um grande lençol. E nesse grande lençol toda sorte de animais. E Deus dá uma ordem ao apóstolo Pedro. Diz: Pedro, mata e come. Ao que Pedro fala um absurdo. Pedro diz: Senhor, de forma alguma. Se Deus está mandando, como é que Pedro diz não? Mas é de forma alguma. Jamais entrou em minha boca algo imundo. Em primeiro lugar, se eu estivesse argumentando com Pedro, eu diria: Pedro, tem toda a sorte de animal, puro e imundo. Então, escolhe os puros e obedece. Mas o que Deus estava querendo dizer a Pedro é: não considere imundo o que Deus separou para si, ou o que Deus santificou para si. Se Deus santifica, creia na obra que Deus fez. Se Deus separa para si, creia na separação que Deus fez. Mas o interessante é que Pedro tinha que não apenas engolir ou comer, ele tinha que digerir. E aí é que entra um ponto muito interessante. Deus mesmo mostra, e Pedro chega a esta conclusão, de que todos aqueles animais representavam o quê? A igreja gentílica. E Pedro necessitava engolir e digerir para que aquela carne fizesse parte dele. E meus irmãos, no relacionamento dentro da igreja de Cristo, nós temos que aprender a engolir e digerir gente que não apreciamos. Carne que não apreciamos. Nós temos que aprender a engolir. Nós temos que, mais do que isso, aprender a digerir. E há gente que, não tenha dúvida, é indigesta. Que diga o grande peixe que engoliu o profeta Jonas.
profeta é coisa indigesta. Todo mundo fala do sofrimento de Jonas, mas eu não tenho dúvida que o peixe também sofreu. Porque Jonas esteve no ventre daquele peixe e o peixe não conseguia digerir Jonas, não conseguia digerir Jonas. E quando o peixe pôde vomitá-lo na costa, que alívio para aquele peixe. Se um peixe teve tamanha dificuldade, não somos nós que teremos menor dificuldade, porque nós também temos que aprender a engolir alguns irmãos e a digerir alguns irmãos. A Bíblia diz, e Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha. O bom pastor defende a ovelha. E eu esperava que Jesus falasse então, contrapondo ao bom pastor, que falasse do mau pastor, porque no Velho Testamento se fala dos pastores que não são bons, dos pastores que a si mesmos se apacentam, dos pastores que comem das ovelhas e não cuidam das ovelhas. Fala-se inclusive sobre uma coisa muito preocupante. Diz que o Senhor, quando vier, toda ovelha gorda Ele matará. Isso me dá uma preocupação enorme. E ainda falando, mas pelo menos eu sou pastor, mas a Bíblia diz, e o pastor gordo também matará. Então eu estou perdido de qualquer maneira. Temos que entender o que o Senhor quer dizer. Quem é o bom pastor? O bom pastor é o que defende. E não falando do mau pastor, Jesus fala do mercenário. Aquele que por dinheiro cuida, mas o bom pastor cuida por afeição, é diferente. E é uma das coisas que nós devemos produzir dentro da igreja, são os ternos afetos de misericórdia, que produz um relacionamento chamado de afeição. Nós temos que ser afetuosos. Porém, ninguém pode ter o bom pastor como seu pastor, se junto com um bom pastor não receber o pacote inteiro. Porque junto com um bom pastor vem o rebanho do bom pastor. E o rebanho não é todo bom. E o rebanho, às vezes, em alguns casos, não é nada bom. Eu não estou querendo dizer sobre esse rebanho, eu estou apenas dizendo que há rebanho, que há gente no rebanho, que existe essas coisas, mas eu tenho que entender que se eu recebo a Cristo, eu recebo com Cristo tudo o que é de Cristo. Então, eu tenho que digerir o indigesto, eu tenho que digerir a meu irmão. Eu tenho que fazer com que o meu irmão faça parte de mim e eu parte do meu irmão. Isto é um dos motivos da ceia do Senhor, que a Igreja Católica deu um nome de Eucaristia. É uma comunhão especial, comungar uns com os outros e com Deus. Na realidade, a ceia é uma aliança. A ceia é um processo de uma aliança. Toda aliança no passado e mesmo todos os negócios, por vezes no presente, são fechados com uma ceia. Quando você vê grandes executivos tratando dos seus negócios, não é raro que os negócios sejam fechados em um restaurante, no meio de comida. Por que isto existe? Porque comer junto é aliançar-se. Sentar para participar do pão junto é aliançar-se. Nisto nos tornamos companheiros. E antes que você pense que isso é alguma palavra política, não é. Porque o que é companheiro?
vem do latim que significa companes, aquele que comparte o seu próprio pão. Companheiro é quem compartilha de seu próprio pão. Quando fala naquela famosa parábola de Jesus sobre a oração, diz de um espírito de companheirismo entre amigos. Amigo, dá-me 3 pães para outro amigo que chegou de viagem e eu não tenho nada para dar. Em toda esta narrativa há um espírito de companheirismo. E quando diz sobre Deus, diz 2 coisas interessantíssimas sobre Deus. Quando você ora a Deus, você está pedindo não apenas a um Senhor, que é o Senhor dos senhores, não apenas a um rei, que é o Rei dos reis. Você está fazendo um pedido para um amigo que é companheiro. E quando você tem Deus como amigo e como companheiro, Deus compartilha com você o seu próprio pão. E Deus se tornou companheiro de todos nós. Por quê? Porque Ele compartilhou conosco o seu Filho, o pão dos céus. E é por isso que nós participamos da ceia, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. A palavra anúncio, na forma grega, é a palavra proclamação. Quando Paulo está falando assim, anunciamos, ele não está falando um anúncio qualquer. Hoje nós temos uma ideia de anúncio nas redes sociais, anúncio na mídia, nós temos uma ideia como isso, mas o que Paulo está falando aqui é algo muito mais forte. Paulo está dizendo, é uma proclamação, como uma proclamação de guerra. É um edito real, quando o rei declara, e então nós, como arautos do rei, anunciamos, falamos alto o que o rei ordenou, em bom tom, sendo bem ouvidos, não falando de qualquer maneira. Não basta saber o que falar, é necessário saber como falar. Diz que o Espírito Santo dará as palavras a nós, mas também nos fará falar como devemos falar. E a Bíblia diz, falando todos a verdade, mas não apenas a verdade em amor. E como você faz uma declaração, como é um anúncio como esse, anunciais a morte do Senhor. Essa é a palavra que deu origem, na nossa língua, à palavra pregação. Há várias palavras que podem ser relacionadas à pregação, como a própria palavra de evangelização, que é falar as boas novas. Mas a palavra que deu origem à palavra pregação é uma palavra que está aqui, essa palavra proclamação, que vem, por isso, o entendimento de profeta. O profeta é alguém que proclama, não apenas ele vai predizer, mas ele vai proclamar e vai professar o que ele proclama. O profeta professa e proclama a sua mensagem. E aqui, quando Paulo está falando sobre anunciar, Paulo não está dizendo apenas que ele está dizendo... É teu filho, hein? Esse é pregador. E eu aproveito para profetizar sobre ele. Vai ser pregador, pelo menos garganta tem. Quando Paulo fala isso, ele não está falando simplesmente em dizer uma doutrina, em dizer uma palavra. Está dizendo de anunciar com vida.
com testemunho, com atitude. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que quando participamos, quando eu tomo o pão e como, quando eu tomo o cálice e bebo, eu estou anunciando, eu estou pregando a morte do Senhor até que Ele venha, sem palavra alguma, com vida, com atitude, eu prego. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes sobre a ceia, mas o que eu quero salientar é que a Bíblia nos diz que quem comer indignamente não apenas é réu do corpo e do sangue, mas diz que este trará consequência. A primeira, fraqueza. A segunda, doença. E a terceira, dormir. Este dormir aqui é a palavra grega necros. Necros. A mesma palavra que dá origem à palavra necrotério. Necros é morte. Era uma forma eufêmica de falar que alguém morreu. Então diz, dormiu. Mas não é a palavra dormir, porque existe uma palavra grega que é para dormir, mas aqui usa a palavra necros, dormiu o sono da morte, deixou de viver a vida, adormeceu para todos. Então, se tomar indignamente causa fraqueza, causa doença e causa morte, eu posso afirmar que tomar dignamente causa força, causa saúde e causa vida. Se você me perguntasse quais as consequências de tomar indignamente, estão aqui: fraqueza, doença e morte. E quais as consequências, ou melhor, os resultados de se tomar corretamente, de se tomar dignamente, é força, é saúde e vida. Força, saúde e vida. Quando nós tomamos a ceia do Senhor dignamente. Muitas vezes a palavra do Senhor mostra nesses contrastes. Um exemplo. Quando o primeiro casal pecou e Deus lançou juízo sobre esse casal, Deus disse a Adão: por tua causa, maldita é a terra. É interessante que quem pecou foi Adão, mas em momento nenhum Deus amaldiçoou a Adão. Amaldiçoou a terra, amaldiçoou o solo que ele teria que trabalhar, mas não amaldiçoou ao homem. Por que isto? Porque se pecado gera maldição, arrependimento gera bênção. Por isso a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar, eu dos céus ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Arrependimento gera bênção. A terra é abençoada segundo o nosso arrependimento. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, esse mecanismo maravilhoso passa a se manifestar. Não é raro que numa ceia milagres aconteçam. Não é raro que numa ceia reconciliações ocorram.
porque a ceia possibilita todas essas coisas. Nós precisamos verdadeiramente compreender. Isto é um memorial, é em memória de Cristo. Mas embora seja um memorial, Cristo está presente, porque Ele prometeu: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no seu meio eu estarei. Cristo está entre nós. Nós estamos num ambiente de adoração e de louvor ao Senhor, e Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quando eu tomo isso, eu realmente creio que as pessoas precisam aprender a saborear a ceia. Em cada parte da ceia, entender o sacrifício de Cristo, a ser conquistado pelo amor de Deus, a poder sentir a presença do Espírito Santo. Às vezes nós tomamos, nesse próprio texto se diz: não tome precipitadamente. Não tome, deixe-me colocar isso contextualizando, não tome apressadamente a ceia. Espere. Espere o quê? Em primeiro lugar, espere uns pelos outros, até que todos sejam servidos. Todos. Uma das coisas mais difíceis na vida é alguém aprender a esperar. Muitas vezes nós somos imediatistas ao extremo, nós somos apressados, mas nós temos que aprender a esperar. E quando você aprende a esperar, junto com aprender a esperar, você entende o que é ter esperança. De não desanimar no meio da sua espera, de não entrar num estado oposto à esperança, que é desesperança, que leva a um estado de desespero. Então nós precisamos viver a paciência, e não a paciência com Deus, porque eu também tenho que aprender a esperar, e esperar pacientemente. Esperei no Senhor e esperei com paciência. Ele se inclinou para mim e me ouviu e livrou-me de todos os meus dissabores. Então, é importante saber esperar, e esperar em Deus, e esperar com paciência, ou então você não obterá de fato as promessas de Deus, porque as promessas de Deus são obtidas, diz a palavra, por meio da fé com paciência. Não apenas fé, mas a fé acompanhada de paciência. Abraão não apenas creu, Abraão foi paciente. 25 anos demorou para que a promessa se cumprisse na vida dele, mas se cumpriu. E ele não deixou de crer, porque a sua fé não era uma mera crença, a sua fé era um compromisso de esperança em Deus. Então nós que participamos da ceia, temos que aprender a saborear. Sabe, existem coisas que nós temos que aprender a saborear. Às vezes há pessoas que comem tão rápido, não é à toa que se chama aquela comida de comida rápida, fast food, porque se come rápido mesmo, se come rápido e tudo é rápido naquilo, se digere rápido, vai embora rápido e não serve para muita coisa a não ser para te engordar. Eu não estou dizendo que não é boa, não é gostosa, até é, mas quando você aprende a comer, porque tem gente que tem que reaprender. Você já ouviu falar de reeducação alimentar? Tem que aprender a comer. E um dos segredos de se aprender a comer é comer devagar. Devagar. É mastigar. É sentir. Sabe, quem gosta de comer
não traga a comida. Tem gente que é uma draga. Quem gosta de comer, come saboreando. Você já viu? Olha, não me leve a mal, eu já fui bem pesado, eu já pesei 147 quilos. 147 quilos. Um dia Deus me repreendeu e eu mudei a minha maneira de comer, mas eu tenho memória da minha gordice. Eu me lembro o que é ser um gordo. E, meus irmãos, um gordo verdadeiramente feliz, ele está quando ele come. E gordo que é gordo feliz, não come em silêncio, faz barulho. São sons inacreditáveis. Alguns parecem que estão até falando em línguas, porque eles dizem, ai, ai, ai. Porque eu tenho um amigo pastor que ele é assim. Meu grande amigo, pastor Osias. Eu estava junto com ele e outro grande amigo, mais chegado que irmão, que é o pastor Eduardo Fernandes. Nós estávamos ministrando os três em Santa Catarina, em Joinville. E estávamos na Harmonia Lira. Se alguém conhece Joinville, sabe o que é a Harmonia Lira. E lá há um restaurante tradicional. E nos serviram, porque o dono do restaurante era membro da igreja e se sentiu muito abençoado. Então ele quis dar um banquete para nós. E nós então chegamos lá e havia um banquete, havia congro rosa com camarões e tudo. Estava tudo delicioso. Estava tudo delicioso, mas o meu amigo Osias, ele comeu, mas ele comeu. Ele louvava a Deus, ele saboreava cada camarão. E quando terminou tudo, ele ergue as suas mãos e diz, onde estão as mãos santas que prepararam esse manjar? Sai da cozinha uma senhora magrinha, trêmula, e ela vem perto daquele homem de mais de 1,90 m, que é o pastor Osias, que parece um pouco o Sargento Garcia do Zorro, aquele homem assim, embora seja mais magro que o Sargento Garcia, e ele então se ajoelha diante daquela mulher, segura a mão dela e diz, Deus, eu te louvo por essas mãos. Essa é coisa que só gordo faz. Eu te louvo por essas mãos. A mulher era desviada, voltou ao evangelho. E ele então se levantou todo contente, diz, Deus me usa, Deus me usa. Eu disse, te usa mesmo. Nós temos que aprender a saborear. Mas o que eu vou saborear? Eu vou saborear o pão. Eu espero que seja bom o pão. Eu vou saborear o cálice. Eu espero que seja suco de uva, um bom suco de uva. Eu vou saborear duas coisas. Eu vou saborear a presença da igreja e a pessoa de Cristo. É isso que eu preciso aprender na ceia, a saborear. E não apenas a saborear, mas a digerir. Eu vou digerir. Eu vou trazer, meus irmãos, e vou digerir em mim, para que aquilo que eu estou digerindo venha fazer parte de mim. Eu não vou rejeitar, eu vou assimilar. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos que aprender a saborear a ceia, a saborear da comunhão dos irmãos, a saborear da comunhão com Cristo Jesus. Nós temos que aprender a sentir o gosto, nós temos que aprender a sentir o aroma. Eu sou uma pessoa que eu não sou dado a
a bebida. Nunca fui. Estive uma vez lá em Camaquã, junto com o Jorge. Nós estávamos num retiro de homens. Nós estávamos num retiro de homens e Jorge fez uma pergunta. Ele dirigia o retiro. Ele fez uma pergunta. Ele disse: quantos aqui já tomaram um porre? Todo mundo levantou a mão, com exceção de Moá. Eu falei: meu Deus, eu sou o único que nunca ficou bêbado aqui. Tinha uns 300 homens ou mais ali, e todos eles já tinham tomado pelo menos uma vez na vida, já tinham ficado bêbados. Eu disse: caramba, eu estou no lugar certo, só há pecadores aqui. Eu não me senti o único santo, não se preocupe, não sou tão arrogante a esse ponto. Um pouquinho, talvez, mas não tanto. Mas eu estive na Itália pela graça de Deus, porque eu não tenho condições de andar por esses lugares, eu não tenho recurso para isso. Às vezes Deus me leva, eu vou pregar e essas coisas acontecem. E eu fui levado a uma situação que para mim foi muito constrangedora, mas também muito recompensadora. Porque nós estávamos junto com os pastores, e pastores italianos, e pastores brasileiros de origem italiana, e estávamos todos ali, e na Itália as pessoas bebem. E sabem beber, graças a Deus. Você não encontra muita gente alcoolizada. Quando encontra, não é italiano. Então, eu estava ali e não havia onde comer. E nós encontramos um pub muito grande que tinha onde poder comer alguma coisa. Nós chegamos e estava completamente lotado aquele pub. E o dono do estabelecimento disse: se vocês não se importam, vocês poderiam ir ao subsolo, que temos a continuação do pub, e ali eu poderei servir alguma coisa para vocês comerem. Quando nós chegamos lá, tinha um senhor em trajes típicos escocês, dando uma aula sobre degustação de whisky para empresários. Então nós ficamos ali e eu fiquei ouvindo toda aquela palestra de muitas coisas. Eu gosto de conhecimento, então aquilo para mim foi muito interessante. E nós chegamos perto dele depois de ter terminado tudo e fomos conversar com o escocês lá com seu kilt, com tudo de um escocês. Eu só não sei se estava como a tradição manda, porque usar kilt é um problema, porque a tradição manda que por baixo é só a natureza. Então, eu não sei, nem levantei o kilt para saber, pode ter certeza. Mas nós estávamos lá conversando com ele e ele gostou da gente. Ele gostou da gente. Então, trouxe para cada um uma dose de uísque que as pessoas estavam tomando lá. Os pastores italianos tomaram. Eu fiquei numa situação, porque eu não bebo. E eu disse: eu não sei nem como beber um negócio desse. E eu peguei aquilo e, em vez de beber, eu cheirei. Cheirava álcool. Eu cheirava álcool. Então, eu cheirei. E aí o escocês disse: pare tudo. E eu falei: meu Deus, o que eu fiz de errado? Ele disse: você tem sangue escocês? Eu disse: na família tem lá um lugarzinho de um escocês para lá e tudo mais. Ele disse: porque só um escocês cheira uísque. Aí eu disse: poxa, que interessante. Ele mal sabia que foi por ignorância. Mas tudo bem, a gente pega. Ele disse: não, obrigado e tudo mais. Qual é o nome da sua família escocesa? Eu disse: Grant. E o homem então disse: o meu clã é aliado dos Grant. Eu ganhei o homem. Ele chegou: você é meu aliado. E o homem começou: eu estava olhando para você e disse: ele tem que ser escocês, ele tem que ser escocês. E eu falei: não. E ele então disse: não tome essa porcaria. Eu disse: eles beberam a porcaria. Não tome essa porcaria, você não pode beber isso. E aí me trouxe
uma garrafa dentro de uma coisinha de madeira assim, que ele tirou, e mais de 300 euros a dose. Eu falei, por que não me dá os 300 euros? Eu não vou saber nem tomar isso direito. E ele me entregou, e aí eu já sabia, cheirei primeiro. Né? E tomei com medo. Eu tomei. Então estou confessando o meu pecado. Certo? Tomei. E ele disse, o que você acha? Eu disse, inesperado. Porque eu esperava que queimasse, eu esperava tudo isso. Ele disse, é porque esse é o perfeito. É feito com a água mais pura que há e com o melhor malte. Por isso ele é diferente. Em tudo na vida, nós temos que saber como comer, como beber, como saborear o que Deus tem nos oferecido. Eu continuo sendo bem contrário à bebida. Eu continuo sendo, e ainda mais como pastor, eu entendo que o ministro de Deus não pode ser dado a vinho de forma alguma. Então, eu tomo muitos meus cuidados, mas aquela foi uma experiência que me marcou. Que me marcou. Não é por causa disso que eu vou beber, mas aquela experiência me marcou. Me marcou por quê? Porque eu vi que é uma maneira certa de se fazer. E meus irmãos, às vezes nós estamos participando da ceia e não estamos participando da maneira certa. Nós não estamos degustando, nós não estamos saboreando da presença de Jesus Cristo no nosso meio e da comunhão que temos com os nossos irmãos. A ceia é para termos comunhão, a ceia é para anunciarmos, a ceia é para saborearmos da presença de Deus e da presença uns dos outros e estreitarmos laços de compromisso, de uma mesma comunidade, de um mesmo grupo. Eu comprometido contigo e tu comprometido comigo. É assim que nós precisamos viver a ceia do Senhor. Se reunindo, não para pior, mas se reunindo para melhor. Se sabemos nos reunir e participar corretamente, o que teremos? Teremos força, teremos saúde, teremos vida. Resumindo, teremos bênção. Este é o momento de ser abençoado. Tome dignamente a ceia do Senhor. Não deixe passar. Se há qualquer motivo que você deveria passar, arrependa-se. Porque deixar passar não resolve nada. Quanto ao meu erro, o meu arrependimento é que resolve. Quanto ao meu erro. Então arrependa-se e tome da ceia do Senhor. Amém? Deus Todo-Poderoso, eu entrego esta humilde palavra e peço que o Senhor possa ir além do que nós falamos, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa trazer sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, e que nós não nos precipitemos, tomando antecipadamente, que nós possamos tomar em tempo justo, em tempo correto, dando tempo a Deus e dando tempo a nossos irmãos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém. Amados irmãos, então já ouvimos a palavra sobre a ceia, mas eu convido vocês a abrir lá em Lucas, no capítulo 22, e gostaria de convidar 3 pessoas aqui. Henrique e Onísia podem vir, e Lilian. Que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Acho sempre muito interessante essa passagem também, porque Jesus explicou para os seus exatamente o que deveria acontecer, como iria acontecer, né? Então a graça é que Ele também conhece o nosso coração e sabe como nós vamos chegar aqui na frente, né, para tomar a ceia. Como disse o pastor, venhamos com força, saúde e vida, tá bom? Nessa perspectiva, viemos para a frente com o nosso coração preparado para tomarmos os elementos e nos regozijarmos na mesa e na presença do Senhor. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé então. E vamos orar. Paizinho amado e bendito, nós nos encontramos aqui na Tua casa, na Tua presença, e queremos, Senhor, como hoje nós ouvimos, consertar a nossa vida, não chegar aqui à frente simplesmente por um ato de participação, mas com consciência de que Tu estás olhando, assim como Tu sabias qual era o lugar, como aconteceria e com quem eles deveriam conversar, os discípulos, assim também Tu nos conheces e Tu sabes quem é quem, e Tu sabes que o nosso coração muitas vezes é impenitente, muitas vezes ele é traiçoeiro, e Senhor, que a nossa carne muitas vezes nos leva a praticarmos coisas que não queremos praticar. E nós Te pedimos então nesta noite que Tu nos ajudes, que Teu Espírito trabalhe em nosso coração nesse momento, para limpar-nos, para nos ajudar, como hoje foi aqui dito, a realmente buscarmos força, saúde e vida, e não morte, e não dormir, e não fraqueza. Nos auxilia, Senhor, e nos perdoa. E eu gostaria que você, meu amado irmão, colocasse diante do Senhor a sua vida, agora com toda sinceridade, que você abrisse seu coração diante do Senhor e invocasse o Senhor para estar na sua vida, no seu coração, trabalhando em sua vida, que o Espírito Santo possa entrar no seu coração neste momento, para trabalhar aquilo que é necessário, para trazer talvez à memória aquilo que está errado, um pedido de perdão sincero diante de Deus. Sim, Senhor, nós nos colocamos aqui, com o nosso coração aberto, para que o Teu Espírito trabalhe em nossas vidas, e que se cumpra aquilo que está escrito na Tua palavra, que Tu darias o Espírito para nós, para que Ele lutasse contra a nossa carne, a fim de que não viéssemos a fazer aquilo que é da nossa vontade. Então o Senhor nos auxilia agora, e como um gesto de fé, põe a sua mão sobre o seu coração, e diga: querido Espírito Santo, entra no meu coração, e faz em mim morada, para que haja em mim a busca sincera, pela presença do perdão de Deus, através de Jesus, o meu Senhor. Vem, Senhor, e faz morada em mim, faz a diferença na minha vida, e me perdoa os meus pecados, no nome de Jesus. Amém
e amém. Então, amados irmãos, duas filas, uma pela esquerda, uma pela direita. Venham tomar os elementos e voltem aos seus lugares, aguardando que todos tenham os elementos nas mãos para todos nós participarmos da ceia. Amém? Pode vir todos, os visitantes também, em nome de Jesus.